Gente, namastê pra vocês. Como é que tá vocês? Tão bem? Eu tô com a mesma roupa, com a mesma cara. É o mesmo, é assim, a continuação daquele vídeo. Do vídeo de sexta-feira. Vamos lá? Então, eu tenho que contar hoje a história de como meu pai morre, né? Que é um caminho. É um pouco complicado. Não é de dor, gente. É complicado porque eu vou tocar em feridas que é chata, mas tem que ser feito para que as pessoas entendam o que o álcool é capaz de fazer com a vida de uma outra, de um ser humano, né? Que é um poço sem fundo. Vamos começar. Meu pai, como eu contei na história anterior, meu pai começou a beber por causa desse acidente. Isso não justifica, mas é o que desencadeou lá. Tem gente que lida bem com certa situação e outros não. E aí minha mãe, de boa, minha mãe não tinha morrido ainda. Aí meus irmãos começaram a crescer, né? Todo mundo ficando mais adulto, mais adulto. Aquele meu irmão que falei que casou pouco depois que a minha mãe morreu, ficou rapazão, foi trabalhar e tal. Só que meu pai tinha um problema de ciúme doentio, doentio, doentio. E aí ele começou com umas discussões com esse meu irmão mais velho, dizendo que ele tinha algo com minha mãe. Pensa, gente. Pensa na cabeça de uma pessoa alcoólatra. E ele ofendia minha mãe e meu irmão com essa história, óbvio, né? E minha mãe chorava, meu irmão ficava muito puto, mas não podia. Minha mãe ensinou respeito acima de tudo. A gente tinha que escutar e ficar quieto. Não importa se ele bebia, se ele não bebia, não importa. Não importava. O importante era que era nosso pai e tinha que respeitar. A gente não podia bater de frente com ele nem responder como era com a minha mãe, era com meu pai. Meu pai era tão sistemático, gente, que ele fazia assim, nós ficando mocinhas, e se a gente passasse num bar e ele estivesse lá dentro, ele pedia pra gente não olhar na direção do bar, não falar com ele, e que se a gente passasse na rua e ele tivesse caído no chão, era pra pedir pra um dos meninos ir buscar ele, nunca nenhuma das meninas. É estranho, né? Mas deve ser de criação, eu não sei. Não sei como é que funciona uma cabeça assim, mas ele agia assim. Totalmente antagônico, né? Porque ao mesmo tempo que ele ofendia meu irmão e minha mãe, ele protegia as meninas. Não sei. Bom, gente, contando na história da ofensa, essa história dele ofendendo desse jeito, e isso criou uma mágoa no meu irmão, óbvio, né? Porque, putz, ele era o filho dela, não tem nada a ver com o que meu pai estava falando, mas ele não entendia, e isso deve ter ficado dentro dele. Ficou, né? O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Meu pai parou de falar, eu não sei o que minha mãe fez, mas ele não falava mais, mas ele falou um bom tempo sobre isso. Assim, bons anos. Acho que é quando meu irmão começou a namorar, ele parou. Aí, o que aconteceu? Minha mãe morreu, a gente foi tirando alguns foram casando, a Raquel, a Rosíris e a Rosana casou, a Raquel já era casada, o Bica casou, foi morar na frente da casa do meu pai. Eu tirei a Ana Paula e o Kiko. O Alexandre, o meu irmão pegou a tutela dele para mim não pegar. Fez meu pai assinou a tutela, então eu não consegui levar, mas ficou com ele não ficou com meu pai. Porque meu pai agredia as crianças. E ele acabou ficando sozinho, gente. Sozinho, sozinho, sozinho. Tinha que se virar sozinho. Aí, para ajudar, a minha cunhada dava comida para ele. Mas meu pai sempre foi muito agressivo mesmo quando bebia. Não de bater. Minha mãe nunca permitiu que ele batesse na gente bêbado. E ele também nunca bateu nela. Eu não lembro de ter visto ele batendo nela. Mas de falar, ele falava muito agressivo. E aí ele tinha que comer, né? Então aí a minha cunhada dava comida pra ele. Daí ele ia lá comer na casa dela. Só que o meu irmão também começou a beber. E ele já tinha aquela mágoa do meu pai. Então dois bêbados não se bicam, né? Aí
um dia aconteceu um incidente lá que o que eu sei eu não vou contar porque se que não sirva de peso para ninguém, porque o que eu fiquei sabendo foi de segundos e terceiros, e não é justo que eu fale uma história da qual eu não tenho certeza. Mas houve um incidente lá numa discussão dos dois, e não sei que tipo, até sei, gente, mas eu não gostaria de falar. Não gostaria de falar porque eu acho que isso que vai servir de peso para alguém, e ele tem parente aí, eles vão ficar chateados comigo, porque eu não conheço a história, eu não conheço, eu só ouvi falar. Bom, vou falar a parte quando eu já tenho participação, já sei que foi real. Ele ficou... Meu pai passou um pouco mal, puseram as mulheres lá do lugar onde a gente morava, as mulheres ali da favela, puseram meu pai na cama. E ele ficou dormindo em casa, dormindo, até que viram que ele não acordava, aí levaram para o hospital. Aí levaram para o hospital, meu pai internou. Não tinha ferimento, gente, mas de alguma forma ele teve um derrame. Ele teve algum derrame em algum momento. Não se sabe se foi ali na cama, não sabe que momento foi. Se sabe que ele teve um derrame. Como eu disse, na minha família, respeito meu pai. Meu pai era respeitado acima de tudo. Minha mãe obrigava a isso. E aí, o que aconteceu? Meu pai, 3 anos depois da morte da minha mãe, meu pai parou de beber. Meu pai fumava, parou de fumar. Acho que ele não fumava mais. E todo o remédio que dava para meu pai, ele escondia, jogava fora quando ele veio para casa. E aí, ele não aguentou, gente. Ele ficou ruim, foi estragando, foi ficando ruim, ficando ruim. Aí, foi parar na UTI. O que aconteceu? Eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, porque de achismo todo mundo pode achar, que nunca, apesar de tudo que aconteceu, tudo que ele fazia, que ele falava, a gente não desrespeitava ele. De alguma forma, falaram alguma coisa para ele naquele momento que ele se sentiu desrespeitado e minha mãe não estava ali para defendê-lo ou para ajudar. E ele, simplesmente, como ele já queria ir embora mesmo, ele já falava desde que minha mãe morreu que ele ia embora, que ele ia morrer, que ele ia tentar se matar, que não sei o quê. Ele já teve a chance dele naquele momento. Então, eu acho que ao parar de beber, parar de fumar, parar de tomar, não tomava os remédios que eram dados para ele, ele meio que provocou a morte dele. Aí eu lembro que ele estava na UTI, eu fui vê-lo. Ele não estava entubado, mas ele estava nos aparelhos. Estava bem ruim. Tinha uma nuvem no olho dele assim. E ele estava meio com o rosto meio assim, meio de ladinho assim, mas não assim. Um pouquinho de lado assim. Aí eu cheguei, ele não ouvia nada, não falava. Cheguei na UTI, me preparei, entrei para ver ele e tal. E tô lá. Aí eu falei para ele: pai, você não vai sair daí não sei o que lá. Você é forte, falando com meu pai. Você é forte, pai. Você passou por tanta coisa. Sai daí, tenta levantar, faz uma força. A vida bate mesmo, pai. É assim mesmo. E eu falando com meu pai, mas acho certo de que ele não estava me ouvindo, né, gente? Que ele estava semi-coma. E aí, ele não respondia mesmo, ficava ali do mesmo jeito que estava, ele ficou, né? Quando eu terminei de falar com ele, falei umas coisas nesse nível para ele. Aí eu virei de costa para ele e fiquei vendo o pessoal das outras camas que estavam no UTI, uns com os aparelhos, outros com não. Ele tinha umas 4 pessoas, fora ele, devia ser 5 no total. E eu olhando assim para ver a situação de cada um, eu senti um olhar em cima de mim, um olhar. Aí eu virei assim, olhei, era meu pai. Da posição que ele estava assim para mim, ó, olhando. Mas só tinha nuvem no olho dele, não sei como ele sabia onde eu estava. E ele estava com o olho assim, vidrado em mim. Aí eu virei e falei, coração na mão, né? Para não falar outra coisa na mão. Eu virei e falei para ele assim, ei pai, por que você tá me olhando assim? Eu só tô vendo seus amigos aqui, o pessoal que tá aqui com você. Sem reação, sem nada, só o olhar dele mesmo que tava em mim.
Aí depois eu vim embora e ele acho que morreu no dia seguinte. Vocês não sentem muita emoção quando eu falo do meu pai? Não é que eu amo menos ele do que eu amava minha mãe. É que o caminhar da doença da minha mãe foi muito mais dificultoso para mim do que do dele, né? Porque eu trabalhava, eu só ia lá ver ele, eu não estava tão participativa assim. Quem estava eram minhas irmãs nessa época. Foi por isso. Aí eu tenho uma coisa bem mística para contar para vocês que aconteceu. Passou um tempo, aí eu fui enterro do meu pai, enterrou tal, aí continuou todo mundo tocando a vida, né? Que não tem outro jeito. Aí eu sonho, eu costumo falar que eu não lembro dos sonhos, porque os meus sonhos são muito realidade, quase todos. Quando eu lembro é porque é muito real. Aí então, meio que eu saio e vou fazer algumas coisas no sonho. Eu vou contar alguns para vocês no decorrer do tempo. E um desses sonhos foi que eu cheguei quando eu me vi, eu já estava numa rua de terra vermelha mesmo, bem bastante terra vermelha, e tinha meio que uma descidinha assim, ó. E ali parecia uma favela, só que era uma favela de uns barraquinhos baixinhos, todo de bloco, não, tijolo vermelho exposto, que não passava massa, não passava nada, os tijolos tudo expostos, e as casinhas assim, uns corredorzinhos assim, que você entrava. E eu entrei nesse corredor, eu tinha que ir lá e entrar nesse corredor, nos corredores. Aí eu fui entrando nesses corredores, tipo mesmo favela mesmo, gente, só que uma favela diferente. E aí eu cheguei numa casinha, do barraquinho desse, uma casinha do tijolo, que o barraco, favela que eu conheço é barraco. Mas lá não era de tijolo, sem passar nada, só os tijolos parecendo pro lado de fora, assim. Tudo é igual, era tudo igual do mesmo tamanho. E aí, achei meu pai. O meu pai estava sentado ali, num chão batido de terra também, não tinha cimento, não tinha nada. E não tinha móveis também, que eu achei muito estranho. Era um cômodo só, sem móveis, sem nada, e meu pai estava agachado porque o negócio era baixinho. E eu cheguei e falei, oi pai. Aí ele, oi. O que você tá fazendo aqui? Ele falou pra mim. Aí eu falei pra ele, eu vim buscar a mãe. Aí ele falou pra mim, por que você vem buscar sua mãe? Eu falei, porque eu vim buscar ela, o lugar dela não é aqui. Ele falou, não, você não vai levar sua mãe vai ficar comigo. Eu falei, pai, não, ela não vai ficar aqui, porque o lugar dela não é aqui. Por que você foi buscar ela? Aí ele falou, porque ela é minha esposa. Aí eu falei pra ele, não, pai, não é mais. Não é mais sua esposa e ela não pode ficar com você aqui. O lugar dela não é aqui, é em outro lugar. E ele discutindo comigo, nisso minha mãe chegou na porta. Essa porta baixinha. Tudo era baixinho lá. Parece dia não. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, você vai comigo. Aí ela meio que com medo olhou assim pro meu pai. Eu falei, mãe, você vai comigo. Aí ela falou assim, mas eu não posso. Eu falei, você pode, você vai comigo. Você não pode, ficar aqui. Aqui não é seu lugar. Meu pai não reagia comigo mais. Aí quando eu segurei a mão da minha mãe, ele não reagiu. Ele não falou, não leva, não leva, não falou nada. Ele ficou só olhando. Porque, não sei porquê. E eu catei a mão da minha mãe, mas eu saí correndo nesses corredores com a minha mãe. Eu tinha a impressão que meu pai estava correndo atrás de mim, mas eu não via outras pessoas. Era para estar cheio de gente, mas eu não via, não tinha visão para ver. E eu correndo com a minha mãe, correndo, e ela deixando eu correr com ela, segurando a mão dela, e correndo. Aí eu subi esse barranquinho que eu falo que era uma descidinha assim, eu subi e já fui pra rua de terra. Aí na hora que eu cheguei na rua de terra, eu fiz, agora ele não vem mais, mãe, agora ele não alcança mais a gente. Aí ela falou pra mim assim, mas ele não pode passar ali? Eu falei, não, ele não pode passar ali. Ele só veio porque você quis que ele trouxesse, mas se você não quisesse, ele não tinha trazido. Se você não quisesse, ele não tinha te trazido. Aí eu acordei, gente. Aí eu não sei se eles estavam em lugares separados, suponho que sim. Em lugares separados e que meu pai, se achando ainda o marido dela, foi buscar ela e ela veio, de boa. Assim, obediente, né? Esse é um dos sonhos que eu tive. Tive muitos sonhos, assim, muito reais. E é muito estranho o local, porque eu nunca vi um lugar daquele. Eu tenho sonhos, assim, de lugares que eu nunca vi, de coisas que não existem nem aqui.
que eu vou contar mais pra frente um pra vocês, que aconteceu com meu neto também, que eu falo, nunca vi isso na minha vida. Mas, gente, já tá longo, para não ficar mais longo o vídeo. É isso, é mais uma história, e assim serão minhas histórias. Essa é da morte do meu pai e do ocorrido ali aquela favela, sei lá aquilo, tá bom? E fiquem com Deus. Eu só quero que vocês se espelhem e vejam que problemas todos nós temos, a diferença é como você encara esses problemas. Sempre tire o melhor deles. Quando você estiver dentro, não é possível, porque ele está doente. Quando você estiver dentro do problema. Mas quando você sair lá, pôr a cabecinha para fora, olha para trás, tenta analisar o que você tirou de bom daquilo. Sempre tem algo de bom. Não pensa só no ruim, pensa no de bom que você tirou daquilo. Isso é muito importante. Isso faz nos sentir mais conectado com o universo e com Deus. Isso nos faz muito bem. Façam isso, vocês vão ver. Comecem a fazer, tá bom? Essa é a minha pequena mensagem hoje. Fiquem com Deus, que o Ser Superior ilumine todos vocês que estão desse lado daí dessa câmera. E namastê para todos. Beijo, beijo, beijo. Com Deus, gente. Com Deus, com Deus. Que o Ser Superior acompanhe vocês em toda a caminhada.